A frase é: Gerson foi o melhor investimento do Flamengo nos últimos 2 anos. Considerando essa temporada aqui e a temporada passada, as contratações que o Flamengo fez, e aí a gente pode destacar o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio, os 2 zagueiros que chegaram agora, Léo Pereira, tem o Felipe Luiz, tem o Rafinha, tem, enfim, todo mundo sabe dos jogadores que chegaram, né? Mas a frase é: Gerson foi o melhor investimento do Flamengo nos últimos 2 anos. O Flamengo pagou cerca de 11 milhões e 800 mil dólares, à época, um pouquinho mais de 40 milhões de reais, então bota 45 para dar uma arredondada. A frase está aí, Mauro Betti vai ser o primeiro a analisar. Gerson foi o melhor investimento do Flamengo nos últimos 2 anos, Mauro. Então, fazendo aquela coisa de custo-benefício, eu acho que aí sim. Tem o Gabigol agora também, né? O Gabigol agora que foi contratado, que eu esqueci de falar. É claro, não, isso não precisa nem falar, né? Que é fundamental, né? Cara, o Bruno Henrique... difícil, porque o Bruno Henrique acaba sendo um pouco menos caro, digamos assim, né? Mas o Gerson é mais surpreendente. Eu imaginava um futuro melhor para o Gerson quando ele começou do que o Bruno Henrique começou, inclusive, no Cruzeiro em 2012, vindo da Várzea. Ele demorou mais tempo, né? Ele veio da Várzea. É um dos casos com tipo o Edson, o Elias, um pouco, mas mais ele Edson, né? Damião também, bem lembrado também. Os caras que vieram da Várzea sem muito trabalho de base, né? E é impressionante o que tem feito o Bruno Henrique. Como é impressionante o que tem feito o Gerson numa condição diferente. O Bruno Henrique é mais ou menos aquilo que se sabia, a posição, o Gerson é um pouquinho mais atrás, né? Mas tem o Gabriel Barbosa, só que o Gabriel, no sentido de investimento, já que acho que a pergunta é mais direcionada a isso, até o custo-benefício, o Gabriel é muito caro, mas tem valido, pô, fantástico. E é só ver o carinho, o que a gente viu no início da Libertadores desse ano e outras histórias tantas, todo mundo fazendo, quer dizer, vai muito além, impagável, não tem preço, né? Porque o Flamengo tem condição merecidamente para pagar. Mas eu acho que nessa, digamos, se a pergunta fosse até mais específica, custo-benefício, eu falaria, Gerson. Investimento, eu acho que engloba um pouco isso aí, eu ficaria muito pelo Bruno Henrique, que acabou não sendo tão caro, até pela idade do Bruno Henrique. Mas eu vou dizer que sim, porque é um Gerson que, embora eu, desde o início, fosse muito fã dele, e menos quando ele foi para a Europa, esse Gerson entrega coisas que eu acho que nem ele imaginava que poderia entregar. Então eu vou ficar com sim. E olha que maravilhoso que é para o torcedor rubro-negro, como tem sido, porque você pode fazer essa discussão de altíssimo nível, ou diria o próprio Bruno Henrique, em outro patamar. É realmente, se você falar Bruno Henrique, se você falar Gabriel Barbosa, se você falar Gerson, você tem milhões de argumentos, aliás, muitos milhões investidos de falar os seus argumentos. Mas eu vou ficar que sim, é verdadeiro, é o Gerson, pelo custo-benefício. E tá todo mundo falando aí de uma possível proposta do Chelsea, ou eventual proposta do Borussia Dortmund, né? E aí tem essa questão do valor da revenda, né? O quanto que você vai conseguir realmente num investimento usar o cara e depois, numa futura venda, ter um retorno gigantesco. Para o Mauro é verdadeiro. Para você, Vitor Sérgio Rodrigues, Gerson foi o melhor investimento do Flamengo nos últimos 2 anos. Essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Eu vou já ler a participação da galera aqui também, que vai deixar o like e vai comentar. Você está analisando investimento, perfeito? A frase é investimento. Tá. Então a frase é absolutamente falsa. Qual seria, então? Oi. Porque o Mari custou 1 milhão de euros e foi vendido por 8 milhões de euros 6 meses depois. Boa. E ele pode render ainda, a cada 10 jogos que ele fizer pelo Arsenal, ele rende 1 milhão de euros para o Flamengo. Então vamos supor que ele faça 30 jogos pelo Arsenal, 30, e seja vendido, tá? 30. Não estou nem botando até um limite de 8 milhões de euros. Então, a cada 10 jogos, o Flamengo ganha 1 milhão de euros até o limite de 8 milhões de euros, ou seja, 80 jogos. Vamos supor que ele não faça 80, que ele faça 30 jogos, tá? E depois ele seja vendido. E aí, logicamente, encerra esse contrato. Ele valeria para o Flamengo 11 milhões. O Flamengo pagou 1, ele retornaria 11. Para o Gerson ser o melhor, ele teria que ser vendido por 11 vezes 11. Que 11 vezes 11, quanto dá? Dá 121, né? Ele teria que ser vendido por 121 milhões de euros. E eu acho que ele não será. Então, para mim, é falso, porque o melhor investimento é o Pablo Mari. O Ale queria contra-argumentar. Vou aproveitar que você me escolheu para fazer a comentário aqui na terceira colocação, né? Entre os três. Sempre muito Ale, bacana isso. Eu queria de verdade ler algumas mensagens antes de você dar a sua opinião. Agora, se você for confrontar o Vitor Sérgio, você vai falar agora. Se você for responder verdadeiro ou falso, é depois da galera. Então confronta, vai. Não, porque eu acho que quando você faz a avaliação do investimento e do retorno, tem a parte técnica também. Porque tem cara que custa... montão e talvez seja vendido pelo mesmo valor, só que enquanto ele esteve no clube,
ele devolveu muito tecnicamente. Aí, para mim, vale muito investimento. Então, assim, eu acho que o Gerson... Isso vale pro Mari também, né? Vale pro Mari também. Mari jogou 6 meses, fez 6 meses absurdos, como até hoje é falado, inclusive, pela torcida do Flamengo e tudo, que tem que achar um outro zagueiro igual o Mari e tudo. Tem que... então, tanto que ele foi para a principal liga do futebol mundial. Mas eu acho que na proporção ele jogou bem menos do que o Gerson. Eu vejo tranquilamente o Flamengo ganhando tudo. Menos. Eu vejo o Flamengo ganhando tudo sem o Mari. Eu não sei se o Flamengo ganharia tudo sem o Gerson, ou sem o Bruno Henrique, ou sem o Gabigol, ou sem os laterais, entendeu? Eu tenho dúvida para saber. Então, eu acho que essa consideração a respeito dos valores, ela é fundamental, só que eu acho que a gente tem que ponderar também o fator técnico que... Eu também acho. Eu também acho, Ralê. Só que o cara foi vendido por... só fazendo esse exercício que eu fiz aí de 30 jogos, que eu acho que é algo normal ele fazer 30 jogos, é que ele se machucou agora. Mas o cara seria vendido por 11 vezes o valor que o Flamengo pagou. Eu acho, inclusive, que a contratação do Mari, ela é a contratação que todos os clubes deveriam focar. Você foi buscar um cara fora do radar, um cara, entre aspas, desconhecido, que você pagou uma quantia pequena para os padrões da elite do futebol brasileiro. O cara deu um retorno técnico absurdo dentro do campo, e depois ele foi vendido por, até esse momento, 8 vezes o valor que você pagou. 8 vezes. E pode ser mais, pode ser 10, pode ser 12, pode chegar até 16. Vamos supor que ele construa uma carreira no Arsenal e jogue 80 jogos no time principal do Arsenal, ele vai ter dado um retorno 16 vezes maior do que o Flamengo pagou. Então eu acho por isso, mas eu concordo com você. E é normal que um meia criativo tenha um impacto técnico muito maior que o de um zagueiro, né? Acho que isso faz parte. Mas já que a gente está falando de investimento, eu acho que 8 vezes o valor, eu acho que para mim, é o melhor investimento que o Flamengo fez nesses últimos 2 anos. Olha, deixa eu ler aqui algumas mensagens. O Jameson Boiachi, que está dizendo que é o Pablo Mari, o Gabriel Mantovani também falou do Mari, a Tainara Rodrigues fala, falso, o melhor investimento foi JJ, o Mister. Também, claro. O Erilson Monteiro disse que é verdadeiro. Cadê? Tem mais gente aqui respondendo. O prefeito Kimbi tá dizendo que é verdadeiro. Quem? O prefeito Kimbi, que é o personagem lá... política. Não, o prefeito Kimbi, o Dodói, é o personagem dos Simpsons, que os caras ficam falando que eu pareço com o prefeito Kimbi, porque eu não tenho nada a ver com ele. Mas você já viu a foto do prefeito Kimbi ali? Põe aí. Eu já vi, mas é sempre bom. É porque parece muito, cara, muito. Eu nunca vi, mas parece muito. É exatamente. Olha o prefeito Kimbi aqui, ó. Esse é o prefeito. É você na quarentena. Então, assim, esse é o prefeito Kimbi, que a galera tá mandando mensagem assim. Rafael Santos também tá mandando mensagem. Enfim, tem bastante gente dizendo verdadeiro, tem alguns falando falso, tem alguns falando, lembrando aqui do Pablo Mari também. Tem tudo isso envolvido, né, Ali? O cara que vem, que joga, que entrega no campo, em valores absolutos, né? No percentual, como lembrou o Vitor, né? Vai ser difícil alguém dar 8, 11 vezes. Só que em valores absolutos, o Gerson pode dar 30 milhões de euros. Se o Flamengo conseguir vendê-lo por 40 milhões, estamos falando de 30 milhões de euros, cara. É um valor que o Mari não vai conseguir entregar nem na melhor das hipóteses, trazendo um outro lado em cima do investimento. Como é que você avalia essa frase? Ele tem o Gabigol, que hoje ele está aqui, mas ele pode depois lá na frente devolver, já devolve esportivamente, pode devolver financeiramente também. Tem o Bruno Henrique, que custou pouco para devolver muito esportivamente. Enfim, tem um monte de coisa aí para avaliar. E o Mari é o seguinte, é como se fosse um jogador da base, né? Um jogador da base que você consegue valorizar nesse nível, né? O Flamengo hoje, entre os titulares, não tem nenhum, né? É isso? Entre os titulares? Não, na base não. Nenhum. Não, então, na base não. Por isso que é difícil você imaginar que alguém possa render 8 vezes mais. Mas se você for fazer um outro exercício, que é bem difícil, viu, Luiz? Você colocar ali numa ordem de 1 a 11, os jogadores mais importantes desse ano maravilhoso que o Flamengo viveu em 2019, colocar em ordem de importância. Qual foi o mais importante? Aí vai ficar ali entre Bruno Henrique, Gabigol, né? Alguns vão escolher o Gerson, outros o Everton Ribeiro, alguns outros vão escolher o Felipe Luiz, outros o Rafinha.
talvez o Felipe, o Pablo Mari fique ali entre 10º e 11º. Isso não é um demérito, porque todo mundo jogou muito bem. Mas se você fizer esse exercício, você vai chegar a essa conclusão. Então, por isso que eu vou respeitar o aspecto financeiro, que é importante, lógico, mas eu vou falar que é falso, porque eu acho que tecnicamente outros devolveram e foram muito fundamentais para esse ano brilhante, que também, se você for ver por um outro lado, Luiz, que se o Flamengo não ganhasse tudo que ganhou, talvez não teria a receita que tem hoje para usar e abusar das contratações e ter um elenco tão brilhante. Porque se a gente for pensar, aí eu realmente vou até acionar o Vitor aqui, só quero lembrar que tem... Ele respondeu falso ou verdadeiro? Respondeu falso, porque ele acha que tem outros jogadores que entregaram esportivamente mais do que o Mari, e aí, respeitando o aspecto financeiro, ele respondeu falso. Mas olha só, quero dizer que tem 6 mil pessoas, 5 mil, tá? Que estão assistindo o programa que não curtiram. Então, quem não curtiu ainda, deixa o like pra gente, dá essa moral, mete o dedo no curtir aí. Ô, Vitor, só me lembra uma coisa aqui. O Flamengo, com Rafinha e Felipe Luiz, não precisou pagar nada a Bayern de Munique e Atlético de Madrid, né? Nada, de graça, chegaram de graça, logicamente tiveram um valor de luvas ali, e o salário deles que não é pouco, né? Não é barato. Então, mas é em cima disso que eu queria falar até com o Mauro. Mauro, a gente tá falando de 2 caras que, pô, o Alê sempre fala disso, do nível que eles entregam no campo, e como isso é uma diferença brutal, principalmente quando a comparação é feita com os adversários aqui no futebol brasileiro. Você ter Rafinha e Felipe Luiz é você ter 2 dos melhores laterais dos últimos anos do Brasil. E você não gastou com esses caras para contratar, você paga luvas e paga salários que são altos, obviamente. São, de repente, são grandes investimentos, né? Assim, não financeiramente, mas em termos de tacada tiro certo, né? Certíssima. Então, o que o Flamengo fez na janela, digamos assim, na janela do meio do ano, depois da saída do Abel, ele trouxe Jorge Jesus no lugar do Abel, trouxe o Rafinha, trouxe o Felipe Luiz, trouxe o Pablo Mari e trouxe o Gerson. Eu vou dizer, nem na história do Flamengo, eu acho que não há na história do futebol mundial, interplanetário, ou pelo menos brasileiro, 4 contratações, que agora a gente adora dizer contratações pontuais, né? Seja lá que porra significa isso. Mas, enfim, 4 contratações que chegaram como se tivessem nascido na Gávea. O Rafael, o Felipe até pela identidade que ele tem com o coração rubro-negro, o Gerson também, e o Vapo. E, cara, e aquilo que destacou há pouco o Vitor Sérgio, que é fato sobre o Pablo Mari, o imenso mérito. Gente, por favor, precisem entender sempre a importância do trabalho de scout, a importância do trabalho de análise de desempenho, de prospecção. Foram os caras do Flamengo que foram buscar o Pablo Mari. Não foi o Marcos Braz que faz um baita trabalho, não foi evidentemente o BAP sóbrio ou sem drogas, não foi o Landim, não foi... Cara, foram os caras que falaram, olha... De repente, aquilo que quer o Jorge Jesus, tem um cara aqui que ninguém sabe que existe, nem os pais dele sabem que existe o Pablo Mari. Foram, e foi tudo isso que falou o Vitor Sérgio. Então, na história, não vai haver 4 contratações tão absurdas. Que o dinheiro é fácil. Sim, não foram baratos. O Gerson não foi barato. O que se paga por salário merecidamente para Rafinha e Felipe Luiz também não é barato. Mas, pô, o resultado em campo... velho, e para a história do Flamengo, para a história do futebol brasileiro, sul-americano, estamos falando de um bicampeão da América, você não vai achar na história 4 contratações tão absurdas, tanto é que Deus está me iluminando e eu vou me virar um pouquinho aqui. E ainda... Não, vai lá, Lê. Não, essa turma que o Mauro citou, né, de dirigentes que gostam de chamar para si a responsabilidade e tudo, foram eles que contrataram o Abel Braga, né? É bom a gente lembrar isso aí. Não assim, parece, mas foram, né? Mas só rapidinho. Eu gostei do pedido de desculpas na terça-feira à noite, né? Do BAP, em relação aos absurdos que ele falou numa live. Mas, velho, a live foi acho que no sábado, né? E só na terça-feira ele foi pedir desculpas. Um negócio inominável um negócio absolutamente deplorável. Mas, enfim, segue o jogo. Perdão. Só para pontuar, quando o Mauro fala aí, com dinheiro é fácil, logicamente. Só uma coisa, eu falo porque as pessoas falam, né? Só para deixar claro. Eu sei. Não, eu sei, eu tô concordando com você, só pontuando o seguinte: lógico que com dinheiro tudo é mais fácil ou menos difícil, só que tem o outro lado da moeda, né? O Flamengo já tinha dinheiro pelo absurdo. Exatamente. O Flamengo já tinha dinheiro nas temporadas anteriores e aí todo mundo tirava, todo mundo gozava que o Flamengo não sabia usar o dinheiro, né?
Então, tem os dois lados da moeda. Beleza, Claro. Você tem dinheiro na mão, mas o Flamengo já teve dinheiro na mão e não sabia o que fazer com o dinheiro. E no semestre passado, ou no ano passado, o Flamengo teve dinheiro e usou muito bem esse dinheiro. Então, você tem que saber o que você quer. Ou você sacaneia porque tem dinheiro e não sabe usar, ou você dá os méritos porque tem dinheiro e sabe usar. Agora, não dá para você sacanear quando tem dinheiro e usa mal, e minimizar quando tem dinheiro e usa bem. Você tem que escolher o que você quer, né?